Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Quem me acompanha aqui no Facebook, quem me acompanha aqui no Instagram, dá a notícia para todos vocês, até porque eu vou precisar muito novamente da ajuda e divulgação de todos, de que acabamos de protocolar um novo pedido de CPI para a investigação dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês lembram que nós fizemos no ano passado a coleta das assinaturas? Em 48 horas nós tivemos todas as 171 assinaturas necessárias, aliás, tivemos mais do que isso. E agora, novamente, precisamos buscar essas assinaturas porque a CPI não foi instalada no mandato passado, sob o argumento de que faltava pouco tempo para o fim da legislatura. Discordei do argumento, falei várias vezes que achava que ela deveria ser imediatamente instalada. Aliás, muitos abusos que aconteceram desde que nós fizemos aquele protocolo lá com as 181 assinaturas poderiam ter sido evitados se a CPI tivesse sido instalada. Mas a decisão da mesa diretora foi de não instalá-la, né, argumentando de que haveria fila, de que tinha outras CPIs na frente, muitas não despachadas, muitas, aliás, sem fato determinado, porque nós analisamos todos os pedidos de CPI que estavam nessa fila e muitos deles não tinham fato determinado, ou seja, a nossa CPI poderia ter sido instalada se tivesse sido despachadas as CPIs com fato determinado, mas nós não podemos mudar o passado, nós podemos olhar daqui para frente. E agora a situação é a seguinte: protocolando esse pedido de CPI na Câmara dos Deputados no dia 2 de fevereiro, tendo as 171 assinaturas, ou seja, segundo protocolo, eu faço o primeiro protocolo agora assinando individualmente, colhendo as assinaturas todas e tendo as assinaturas no dia 2 de fevereiro, quando abrir o protocolo, e sendo essa CPI uma das 5 primeiras a serem protocoladas, não há justificativa para que a Câmara dos Deputados não abra os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Também há, importante lembrar, da parte de senadores a vontade de abrir uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Quero reforçar que este é um caminho não apenas válido, como um caminho que reforça a iniciativa da Câmara e talvez possa até substituí-lo. Mas ainda não começaram a ser colhidas as assinaturas por parte dos senadores. As informações que eu tenho lá no Senado é que se buscará começar a coleta, que precisa iniciar lá quando é CPMI, quando é, portanto, uma comissão parlamentar mista de inquérito de senadores e de deputados. Precisa começar por um senador, e a informação que eu tenho de lá é que os senadores envolvidos começarão a buscá-las depois da eleição da mesa diretora. Como não tem fila no Congresso Nacional, na instalação de CPMI, não tem problema começarem as coletas depois. E aí vamos precisar das assinaturas de 27 senadores e de novo de 171 deputados. E vamos atrás. Já na Câmara dos Deputados existe fila. E por isso é tão importante que nós consigamos as assinaturas até o dia 2 de fevereiro, quando abre o protocolo às 9 da manhã aqui na Câmara dos Deputados. E detalhe, agora podem assinar, porque é para uma CPI a ser instalada nesta próxima legislatura que começa no dia 1º de fevereiro, podem assinar tanto os deputados reeleitos como os novos deputados que foram eleitos para esta nova legislatura. Então, atenção para esta informação. A Comissão Parlamentar de Inquérito proposta agora para investigar os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, dos seus ministros, pode contar com assinaturas, aliás, deve. Só um minutinho que travou aqui no Instagram. Desculpa, pessoal, a Wi-Fi aqui da câmera não está muito boa. Tá dando uma travada aqui no Instagram, desculpa. Pode contar com as assinaturas também dos novos, deve, aliás, contar dos novos parlamentares eleitos. Então aqui está o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu preciso muito da ajuda de todos, como já tivemos todos os interessados na iniciativa passada, de novembro de 2022, e agora eu preciso da ajuda de todos para até dia 2 de fevereiro termos as assinaturas. Na verdade, preferência até o dia 1º de fevereiro, porque no dia 2 a gente precisa, então, protocolá-la, e depois precisarei de novo da ajuda para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito junto com os senadores.
Eu não vou descansar até conseguirmos as assinaturas e instalarmos essa comissão parlamentar de inquérito ou a comissão parlamentar mista de inquérito dos abusos de autoridade do STF e do TSE, pois são um instrumento, as duas iniciativas são instrumentos fundamentais para pacificar o nosso país e reequilibrar a dinâmica entre os três poderes. Hoje nós temos um poder, o Poder Judiciário, que se coloca acima dos demais. Vou ler aqui o requerimento de criação da CPI. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de comissão parlamentar de inquérito composta por 27 membros titulares e igual número de suplentes para investigar, no prazo de até 120 dias, a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias, sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, nos casos 1. Da busca e apreensão no endereço de empresários por terem compartilhado mensagens em aplicativo. 2. Da determinação de bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos. E 3. Da censura a parlamentares, ao economista Marco Sintra, à produtora Brasil Paralelo, à emissora Jovem Pan e ao jornal Gazeta do Povo. E o nosso embasamento, robusto, obviamente, inicia com uma frase de Marco Aurélio Mello, que também foi censurado nos últimos meses, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que diz: após a vida, a liberdade é o bem maior. E ao longo das 7 páginas do nosso requerimento, listamos uma série de atos considerados pela lei de abuso de autoridade como atos abusivos que merecem e precisam ser investigados pela Câmara dos Deputados ou numa comissão parlamentar mista de inquérito pelas duas casas do Congresso Nacional combinados. E também listamos uma série de entidades que já manifestaram a sua contrariedade, por exemplo, aos inquéritos de fake news, aos inquéritos ilegais e inconstitucionais, ou a falta de base legal e constitucional para a resolução apócrifa do TSE extemporânea que permitiu censura. Citamos, por exemplo, a própria OAB por meio de vários das suas seccionais, né, de que a situação fosse normalizada para advogados que não tenham obtido acesso aos casos. Falamos também da mídia internacional, atualizamos esse documento com matérias do Washington Post, do New York Times e até mesmo do jornalista Glenn Greenwald, que é declaradamente de esquerda. Todas essas matérias que tratam desses abusos de autoridade que estão acontecendo no Brasil e desse momento tão grave em que nós vivemos um estado de exceção por meio de atitudes e atos do Poder Judiciário, mais especificamente do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. E mencionamos também, os atos continuaram apesar de concluído o processo eleitoral e de diplomados os eleitos. Há deputados ainda censurados, sem as suas redes sociais. Há ainda pessoas que estão presas sem base legal. Nós temos ainda censuras de cidadãos. Nós temos uma série de atividades que não se podem considerar lícitas sendo protagonizadas por aqueles que deveriam ser os verdadeiros guardiões da Constituição e da lei, e não os seus detratores, como lamentavelmente nós estamos observando hoje acontecer
Uai, seu app de vídeos curtos.